Boa tarde, colegas. Estou aqui mais uma vez para falar do passo a passo da recuperação e proteção das estruturas. Como é sabido, esse é o meu quinto vídeo e já estamos no passo 6. O passo 6, só para recapitular, que foi o vídeo anterior, é o tratamento das armaduras com corrosão. Só que o passo 6 é dividido no 6.1, que é a corrosão, que nós já conversamos sobre o assunto de uma maneira bem razoável, bem didática, bem plena. E agora, ainda dentro do passo 6, vamos estudar agora o tratamento em si das armaduras. Estudamos a corrosão, suas causas, e agora nós vamos estudar o tratamento delas. Começando, o tratamento das armaduras se inicia pela sua limpeza. Como é que se faz a limpeza dessas armaduras? Com escovas de cerda de aço ou com lixas para superfícies metálicas, com discos abrasivos de forma intensa, podendo ser manual ou mecanicamente, e por fim, uma última forma de limpar as armaduras que estão corroídas é um jateamento abrasivo de água com areia. Portanto, são essas 4 formas que nós podemos limpar as superfícies das armaduras que estão expostas e corroídas. Quais são os objetivos do tratamento das armaduras? Para que é que se limpa? E para que se trata essas armaduras? Para remover a corrosão que está aderida às barras, para a obtenção de aço com metal são e para a criação de uma superfície rugosa e rígida e áspera que favorece a aderência do material de reparo e das tintas ao substrato, que no caso é o concreto. Visto esse inicial do tratamento das armaduras expostas, agora vamos falar dos tipos de tratamentos anticorrosivos que existem para o assunto. Bom, inicialmente é bom dizer, antes de falarmos propriamente dito dos tratamentos, que a corrosão pode ser impedida através de várias maneiras. Como é que se pode impedir que a corrosão ocorra? Pela uma seleção cuidadosa dos materiais, por exemplo, os materiais que compõem o concreto, por um projeto adequado dentro das normas, por revestimentos protetores do tipo pinturas, pela proteção galvânica, através da galvanização, e finalmente por ação dos inibidores químicos ou inibidores de corrosão do tipo nitrato de cálcio, nitrato de sódio, que são inibidores anódicos. Nós vamos estudar um pouquinho isso lá na frente. Portanto, antes mesmo de nós falarmos dos tratamentos anticorrosivos, das barras, mostramos como a gente pode impedir que ocorra essa corrosão, ou inibir. Então vamos aos tratamentos mais usuais anticorrosivos. O primeiro é através da pintura anticorrosiva rica em zinco. Normalmente essas pinturas é feita em 2 demãos. A gente faz uma primeira demão e normalmente a gente dá um intervalo de 3 horas para aplicar a segunda demão. Esse é o primeiro tipo de tratamento anticorrosivo das barras. Exemplificando que tipo de materiais a gente pode usar, nós temos o Armatec ZN, que é muito conhecido para essa pintura, que é um primer com base cimentícia ou com base epóxi. Temos outro tipo de pintura anticorrosiva, que é o Nitoprime ZN. Então, citei 2 exemplos do mercado que podem ser aplicados como pintura anticorrosiva.
O segundo tipo de tratamento anticorrosivo é através da pintura de proteção galvânica. Essas pinturas produzem a passivação das armaduras, sendo que o material zinco, que é o ZN, atua como um ânodo ou anodo, tanto faz, de sacrifício no lugar das armaduras. Vamos esmiuçar bem esse anodo de sacrifício lá na frente. Uma terceira forma de tratar as barras com anticorrosivos são através dos inibidores de corrosão, também chamado inibidores químicos, que são substâncias químicas adicionadas em pequenas quantidades à massa do concreto ou às argamassas de reparo, com a finalidade de retardar a corrosão das armaduras para as estruturas poluídas por cloretos. Previne a ativação da corrosão por pits, que nós já vimos no passo anterior. E corrosão por pits são aquelas corrosões localizadas. Exemplos de materiais que são usados como inibidor de corrosão, o mais conhecido de todo é o nitrato de cálcio, que é um inibidor anódico, reforça o filme de passividade das armaduras, ideal para concreto de boa qualidade, ou seja, com a relação água e cimento inferior a 0,5 e com recobrimento maior ou igual a 3 centímetros. O nitrato de cálcio é o mais antigo e mais conhecido inibidor de corrosão, ou inibidor químico. A eficácia de um inibidor de corrosão depende de vários fatores, do tipo da sua concentração mínima na superfície das armaduras, da permeabilidade do concreto, influencia na eficácia do inibidor, do pH da sua camada aquosa e até mesmo da temperatura ambiente. Esses inibidores se classificam em duas categorias: inibidores anódicos, que são de carga negativa, do tipo nitrato de cálcio, nitrato de sódio e fosfatos. E os inibidores catódicos, que são de carga positiva, que são os sulfitos. Temos quarta e última, o tratamento anticorrosivo das barras, que é exatamente quando as barras já estão com a sua seção já bem corroída, chegando a mais de 10% da sua seção original. Ou seja, nesse caso, a gente está chamando isso de armaduras adicionais ou armaduras complementares. Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Às vezes, faz-se necessário a substituição da armadura, que ela já está tão deteriorada que esses tratamentos que nós acabamos de falar já não são mais suficientes. Então, nós temos que substituir. Não deixa de ser um tratamento, funcionando até como um reforço da estrutura, em função da redução da sua seção transversal acima de 10% da seção original. Então, a substituição das armaduras é, de certa forma, um tipo de tratamento. Quando os três anteriores que nós acabamos de falar, pintura anticorrosiva, rica em zinco, pintura de proteção galvânica e os inibidores de corrosão, não são mais suficientes, porque já está bastante deteriorada a seção transversal da barra, com mais de 10% da sua seção, em relação à seção original, e aí a gente substitui pelas chamadas armaduras adicionais ou complementares. Dentro ainda do tratamento anticorrosivo, quando nós falamos da pintura de proteção galvânica, era bom que a gente falasse um pouquinho o que é a galvanização. Galvanização ocorre quando a armadura é colocada por imersão a quente, isto é, pela imersão do aço em um banho de zinco em estado de fusão.
Isso é mais ou menos o que se chama de galvanização. Ainda dentro do assunto 6.2, teria que dizer para os nobres colegas que, junto com a corrosão e o tratamento, nós encerramos o passo 6 do passo a passo da recuperação e proteção das estruturas. Agora, vamos para o passo 7, ainda dentro desse vídeo. Só para recordar, são 11 passos que se faz necessário para se recuperar e proteger uma estrutura de concreto. Então agora nós vamos chegar no passo 7. É um passo importante, às vezes as pessoas não dão muita importância, uns acham que precisa, outros que não, mas eu sou da teoria de que precisa sim, é a chamada ponte de aderência. Vamos falar um pouco sobre a ponte de aderência. Elas são aplicadas, é um material, né? Aplicado entre os materiais argamassa e concreto, argamassa e argamassa, ou concreto e concreto, para promover suas interligações, permitindo uma completa aderência entre o reparo e o substrato de concreto. Então a ponte de aderência é como se fosse uma liga, uma cola, que faz a ligação entre uma argamassa com outra argamassa, um concreto com outro concreto, ou então a argamassa com concreto. Mas antes de aplicar a ponte de aderência, é bom verificar que uma boa aderência depende de alguns fatores. Que fatores são esses? O substrato deve estar limpo. Por exemplo, o concreto é o substrato. Tem que estar bem limpa a sua superfície para que a aderência realmente fique eficaz. Qual é outro fator que influi? Tem que estar umedecido sua superfície até a sua saturação. Evitar que ocorra encharcamentos quando for saturar. Depende da preparação da superfície do substrato. Ou seja, tem que ter uma rugosidade, né? Tem que estar áspera a superfície para garantir mais aderência. Outro fator que produz uma eficácia na aderência depende das propriedades do material de reparo. Isso é de fundamental importância, ter um material de reparo de qualidade, de uma firma idônea. E finalmente depende também da compactação do material de reparo durante sua aplicação. Esses 6 fatores são de suma importância serem observados para que se produza uma boa aderência. Exemplos de ponte de aderência. As mais aplicadas são de base cimentícia, exemplificando emulsões do tipo Bianco, que é muito aplicado para chapisco, e o Vedafix, ou também o Sica Top 77. Dei 3 exemplos de ponte de aderência de base cimentícia, mas também tem as pontes de aderência de base epoxídica, e entre elas podemos citar o adesivo epóxi fluido de pega rápida, do tipo Cupond adesivo gel, ou também outro chamado Cicadur 32. Portanto, acabamos de exemplificar os tipos de ponte de aderência. Voltando à substituição das barras, que já estão com a sua seção transversal já bastante corroída, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, é necessário isso quando tiver sido constatado o seccionamento ou a ruptura da seção transversal das barras de aço. Ou ainda, quando houver uma redução, já falamos,
da seção transversal de mais de 10% da seção original ou perda de 1/3 da seção, segundo outros autores, sendo substituídas por outras barras. Uma coisa importante observar, de igual diâmetro e mesmo tipo de aço, convenientemente ancorada. Agora, como é que a gente solidariza essa barra nova com as antigas? Da seguinte forma: temos várias formas de fazer essa solidarização entre as barras. Através de soldagem, verificando se o aço existente admite a solda. Tem que observar isso. Preferencialmente, a solda deve ser aplicada dos dois lados da barra e sempre empregar solda, ou é conveniente empregar solda à base de eletrodos, controlando ainda o tempo e a temperatura. Outra forma de solidarizar essas barras, através do famoso transpasse, seguindo o que preconiza a NBR 6118, que é a nossa norma de projeto de estrutura de concreto, observando se a armadura também encontra-se comprimida ou tracionada. Outra forma de solidarizar é através de um chumbamento ou de uma ancoragem no concreto com resina epoxídica. E por fim, temos ainda uma forma muito menos usual, mas também que existe, que é por uma emenda padrão, que consiste de uma luva de pressão de aço, uma seção tubular, na qual são introduzidas as duas barras a emendar, topo a topo, com posterior prensagem hidráulica da luva contra essas duas barras. Fica altamente solidarizada. Uma coisa muito importante também observar é que quando eu falei do chumbamento ou ancoragem no concreto com resina epoxídica, é bom que se fale um pouco, observar se o furo dessa ancoragem está limpo e seco, e se a aderência da resina, por exemplo, Cicadu 32 Gel, resiste ao arrancamento. Eu dei só um exemplo de resina que faz com que a barra fique bem solidarizada do furo. A profundidade desse furo é definida pelo calculista, em função dos esforços solicitantes. Mas uma boa aproximação da profundidade de ancoragem do furo é de 12 a 15 vezes o diâmetro da barra que nós estamos embutindo, ancorando no furo. 12 a 10 a 15 vezes o diâmetro da barra chumbada. Observar também que o diâmetro do furo tem que ser pelo menos 1,5 vezes o diâmetro da barra. Com isso, nós terminamos o item 6 e o item 7, que é a ponte de aderência. O nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o passo 8, que é a recomposição do elemento estrutural, que são os reparos. Obrigado.